Hoje eu vou falar para vocês o caminho que eu fiz para sair da estagnação, né? E que realmente me levou à promoção, sem precisar ficar puxando saco de ninguém, depender de gestor, ficar ali, principalmente abrindo mão de quem eu era para ser o que as pessoas queriam que eu fosse, né? Então, se você é esse profissional, eu entendo você, eu sei bem como que é viver assim, e eu não desejo para ninguém. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre isso, porque eu sei que é uma dor que muita gente enfrenta. O meu nome é Kate, na verdade meu nome é Caterine, mas eu prefiro que me chamem de Kate, né? E eu sou casada, sou mãe de uma menina de 10 anos, o nome dela é Olivia, né? Eu sou nascida na Zona Sul de São Paulo, nascida e criada na Zona Sul de São Paulo. E eu sou muito apaixonada pela cultura latina, porque o meu pai, ele é chileno e a minha mãe é baiana, então a minha família é uma mistura de lá ele com ai que rico, né? É muito uma família meio doida, mas é um pessoal legal. E como boa capricorniana que eu sou, eu gosto muito de pensar no trabalho, né? Trabalho, dinheiro, carreira. Então, quando eu vi que isso estava me afetando, me fazendo mal, eu precisava mudar para sair dessa situação, até porque tem uma série de coisas que interferem, né? Tanto na qualidade de vida, para você poder ter acesso a várias coisas, né? E também pensando sempre ali, ainda mais a gente que é mãe, em dar o melhor para os nossos filhos. Então, tudo isso me fez ali repensar a minha situação, né? E fez parte da minha tomada de decisão. Então, eu atuo como analista sênior de viagens corporativas numa multinacional, cuidando dos processos de 5 países. E hoje a minha rotina é muito mais leve, isso em relação a tudo, não só no trabalho, no dia a dia em si, lá no escritório, mas principalmente quando eu estou no home office, eu consigo fazer uma boa divisão ali das tarefas e não me sentir sobrecarregada como eu ficava quando eu era 100% home office. Então, mesmo agora que eu tenho que dividir a minha rotina em alguns dias da semana, que eu fico ali, né, amassada no trem, ainda assim, a minha rotina é bem melhor, até porque vivo com um pouco mais de leveza, mesmo nos dias presenciais, que acabam sendo, hoje eu entendo a importância deles, né? Bom, então, antes de chegar aqui, eu percorri um caminho árduo, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem quando estão ali há muito tempo no mesmo cargo, né? Que é aquela situação da gente aceitar tudo que pedem, fazer tudo que querem, trabalhar até mais tarde, abrir mão da nossa família, do conforto, do descanso e da saúde mental também, né? Então, eu ficava até depois do horário, eu acreditava em todas as promessas que me faziam, e isso me gerava uma frustração gigantesca, me consumia, né? E mesmo fazendo terapia, eu chorava com muita frequência. Então, assim, foi uma fase bem, bem difícil, né? Mas, mesmo em meio a tudo isso, eu seguia tentando, porque eu acreditava que uma hora a minha evolução ia chegar. Quanto mais eu fizesse, mais eu ia conseguir, eu ia estar mais perto da minha promoção, né? Então, eu fazia feedback constantemente, eu pedia feedback, né? Pedia ajuda, me orienta, me guia, o que eu preciso fazer? Qual que é o meu próximo passo? E mesmo assim, não tinha retorno. Então, eu ficava ali super frustrada. Essa é a palavra, né? A frustração me consumia porque eu estava trabalhando muito e não estava dando resultado nenhum. Então, depois de muitas tentativas e alguns conflitos, né, que acaba acontecendo mesmo, eu entendi que eu não teria mais chance ali, né? E eu resolvi sair da empresa. Só que é claro que eu não podia abrir mão de tudo, jogar tudo pro alto, simplesmente chegar lá no outro dia e sair, eu não estava ainda nesse ponto. Então, eu precisei me preparar para sair. O que eu ia fazer para sair daquela situação? Então, depois de montar as minhas estratégias e convencer os de fora, já que de dentro não deu certo, eu consegui evoluir na carreira dando 2 saltos, né, muito importantes. Então, aqui no começo, lá embaixo, no fim da tela, vocês podem ver que eu entrei lá em 2019. Eu entrei como assistente, né, em abril. Quando foi em junho, eu fui
promovida para analista júnior. E aí, depois que passou isso, fui fazendo ali a gestão das viagens, mas eu fiquei quase 4 anos na mesma posição, sem nenhum retorno. E assim, eu tentava, de todas as formas, trazer uma visão de como eu me sentia. Eu tentava falar, eu expunha, mas me tornei a reclamona. Só reclama, né? Sempre tá chateada. Dá graças a Deus que você trabalha aqui. Então, é a hora que você começa a perceber que vira uma relação tóxica. O trabalho já não te faz bem. E mesmo você precisando do dinheiro, você tem que repensar algumas atitudes. Infelizmente, no Brasil, tem muitos casos de burnout. Pessoas que ficam aí mais de um ano paradas e elas não estão em casa simplesmente descansando. Elas estão lidando ali com dores mesmo, tomando remédio tarja preta, fazendo várias terapias, tentando sair de um buraco depressivo. Quando eu vi que eu estava chegando nesse caminho, eu decidi então sair. Era melhor abrir mão ali dos meus direitos, porque já que não ia me demitir, eu tive que pedir contas, né? As contas. E então eu fui me organizando antes para poder finalmente sair e deu super certo. O LinkedIn foi meu grande aliado nesse processo, né? Então, depois que eu ajustei, estruturei o meu perfil, eu consegui várias oportunidades das pessoas, recruiters, me chamarem no chat, oferecendo a proposta. E como eu trabalhava numa multinacional, eu achava que eu ia sair e ganhar menos, porque por ser multinacional, pagava muito bem e não ia ter outro lugar que pagasse melhor, igual ou melhor. E aí, conforme eu fui recebendo as propostas e analisando o salário, pacote de benefícios, modelo de trabalho, eu fiz 3 entrevistas, na terceira eu passei e foi quando eu me tornei analista sênior de viagens corporativas na empresa que eu tô hoje, não tem nenhum ano. Muita coisa mudou de lá para cá e valeu super a pena, eu não me arrependo nem um dia da decisão que eu tomei. É um alívio enorme não estar vivendo a frustração e a dor que eu sentia antes por não conseguir sair do lugar. Valeu super a pena, eu não tenho dúvida. E aí, quando eu saí de lá, tinha uma amiga na mesma situação e no caso dela, ela já entrou como analista júnior lá atrás, na mesma semana que eu, e ela ficou como analista júnior por mais de 5 anos. E isso deixava ela extremamente frustrada e ela era constantemente diminuída. Então, chegou um tempo que as frustrações eram tantas que ela começou a se convencer de que ela realmente não merecia algo melhor. E a pior coisa é você achar que você não é capaz, achar que aquilo ali é o que você merece, é o que você vai levar para o resto da vida e tá bom fazer o quê? Então, a Lu me pediu ajuda, Kate, fiquei muito feliz que você conseguiu, deu tudo certo, me ajuda, eu quero passar por isso também. E aí a gente começou um processo de resgate, porque ela realmente estava se sentindo pequena e não era. Você estando há muito tempo no mesmo cargo, você domina tudo que tem que fazer. Qualquer problema que der na sua atividade, que alguém vê, tal coisa não está funcionando, você sabe o que fazer. E isso já te coloca em outro lugar. Você precisa evoluir, porque ali você já deu o seu melhor, você já sabe o que tem que fazer. E foi isso que a gente foi trabalhando nela. Vamos mudar isso aí e destacar você de forma que você seja muito bem vista no mercado. Seguimos exatamente o mesmo processo, até que a Lu conseguiu o mesmo pulo, de júnior para sênior. Podem ver aqui embaixo que ela ficou 4 anos e 9 meses, quase 5 anos, como analista júnior, desde que ela entrou. E aí ela conseguiu passar nas entrevistas, e ela foi para uma empresa nacional como analista sênior. Quando ela foi para essa outra empresa, ela ainda assim não se adaptou. Então ela falou, Kate, eu gostei, foi bom, mas eu quero sair. E aí ela aplicou tudo de novo. Em menos de um ano, isso aconteceu em julho do ano passado, e em menos de um ano a Lu já está em outra empresa, sem ser mandada embora, sem nada. Simplesmente ela decidiu que queria ir para outro lugar, ela fez todo o processo de novo e ela foi para uma outra multinacional onde ela está muito bem agora. Então, a partir do momento que você entende que você tem o seu valor e quem está lá com você não está enxergando esse valor, você tem que mostrar isso para outras pessoas, em outros lugares. Você tem que mudar o seu posicionamento, mudar a sua postura e não deixar que as pessoas definam até onde você vai chegar. Você sabe os seus limites. Então, não deixem as pessoas definirem aonde você vai ficar. Pensem nisso como uma virada de chave que está na sua mão. E um dos pontos também que preocupava era a questão de que quando você pede as contas, você não recebe, né? 40%, enfim, as outras coisas que você tem que receber. Era uma preocupação muito grande dela e minha. Mas que depois eu parei para pensar e falei, gente, mas se eu sair daqui e for para cá,
eu tô só dando continuidade. Meu FGTS vai continuar acumulando, meus direitos vão continuar lá me esperando. Eu não preciso pensar que eu perdi alguma coisa, eu não perdi nada. Continua lá como se eu estivesse no mesmo lugar. Então, essa também foi um dos fatores que me fez decidir sair do lugar e que também fez a Lu decidir sair do lugar. Depois disso, satisfação plena. E a gente faz uma troca muito boa, inclusive, sobre o processo. Falo que a Lu é o meu grande case de sucesso. E aí, a realidade oculta do mundo corporativo. Acho que todo mundo já percebeu que existe um jogo no mundo corporativo. E nas empresas que eu trabalhei, eu sempre reparei que tinha uma turminha que crescia muito rápido. Eu não sei se acontece isso onde vocês trabalham, mas onde eu trabalhava, os lugares que eu trabalhei, tinha sempre uma turminha que evoluía muito rápido. E era só eles. Não é possível. O que tá acontecendo com essa galera? O que eles têm que eu não tenho? Eu trabalho pra caramba, eu faço tantas coisas, eu fico até tarde e não sou reconhecida. E aí você vê, fulano posta no LinkedIn que, muito obrigada, acabei de concluir o curso, não sei das quantas, a MBA, não sei do que, enfim, qualquer coisa. E obrigada pra empresa que patrocinou minha educação, agora eu me sinto melhor, vou alcançar novos desafios. E eu, como analista, ficava ali, mas fulano já tava ali no liderança, eu também quero. Investe em mim que vai valer a pena. Cadê? Eu quero um patrocínio educacional também. Não temos orçamento. Essa frase é clássica. Não dá, eu entendo, mas não temos orçamento. E eu ficava muito brava com isso. E não era justo. Como assim você não tem orçamento? A gente tem como liberar para outras pessoas e não vai liberar para mim? O que é que eu tenho que as outras pessoas não têm? Mas isso realmente acontecia. As pessoas conseguiam essas coisas. E é lógico que elas vão continuar evoluindo. Elas estão tendo suporte para isso. Então isso era uma revolta que eu tinha de ver as pessoas, saber que tinha um jogo corporativo, que é a famosa panelinha, né? Só a panelinha crescia. Isso me incomodava muito, porque eu continuava ali me matando, muitas vezes dando suporte até para a panelinha, fazendo ali o por trás e na frente a panelinha aparecia. Isso me incomodava muito, mas aí aos poucos você vai entendendo que é um sistema, gente. E para as coisas dar certo, a gente tem que entrar no jogo. E o que é entrar no jogo? Sair da zona de conforto. Porque você fica estagnado, esperando que as pessoas façam por você, mas você tem que ir lá, garimpar e saber o que está acontecendo que eu não estou sabendo e como que eu faço parte para entrar. E você não precisa, porque se você for perguntar, ninguém vai te falar. É óbvio, parece que só eles querem fazer. Então, a partir do momento que você entende o que você tem que fazer para finalmente ser parte do time, você começa a mudar o seu comportamento. E isso fica visível para todo mundo. E aí vai ser inegável. E a partir desse momento, as pessoas querem que você perca, querem que você faça parte. Então, tudo isso dá para mudar. Mesmo que há anos seja assim, dá para você mudar a partir de agora. E aí, o que te impede de ser promovido? Primeira coisa é a visibilidade. A forma como você é visto na empresa interfere muito em onde você vai chegar. Você precisa parar de cometer erros comuns que travam o seu crescimento. Um deles, trabalhar muito sem comunicar o resultado. Então, assim, você já sabe o que você faz, o seu chefe sabe o que você faz, e aí todo mundo fica quieto. Cada um já sabe o que faz, não precisa dizer nada. Só que o seu trabalho, ele traz algum resultado para a empresa. De alguma forma, ele traz resultado. Se ninguém fizer o seu trabalho, o que vai acontecer com a empresa? Em que parte que vai afetar? Qual é o risco que se tem? Então, o seu trabalho, ele traz um resultado, porque senão você não estaria ali fazendo ele. Então, você precisa comunicar os resultados. Você precisa aprender a mostrar que o que você faz a diferença, colabora para a empresa alcançar as metas dela. E esse é um dos erros que eu cometi. Eu só chegava, executava e não chegava em lugar nenhum. Então, esse era um dos erros que eu cometi. O outro é esperar que o gestor enxergue o seu esforço. Uma das coisas que eu passei foi uma transição de gestão no meio ali da pandemia. E ela veio de uma outra área. Então, ela não conhecia muito os nossos processos. E ela não queria muito conhecer, não. Ela achava e ela verbalizava isso, que o importante era a gente saber, porque era a gente que estava ali no dia a dia, então não precisava saber. Se ela precisasse responder alguma coisa para alguém, a gente falava para ela escrevendo, e ela copiava, colava e respondia para a pessoa que perguntou para ela. Se você tá fazendo tudo pelo seu chefe, ele não precisa chegar ali, seu esforço. Não precisa fazer nada, você tá fazendo tudo por ele, tá ótimo. Você acha que ele vai abrir mão disso? Você acha que ele vai te perder? Quem é que vai ficar fazendo tudo que ele quer? Então, esse é um erro
gravíssimo que a gente costuma cometer com gestores. Tudo isso porque a gente não sabe dizer não. E eu não tô falando isso para vocês chegarem amanhã na empresa, falar, ó, o chefe vem, dá para você fazer outra coisa? Não, não é assim que fala não, né? Mas é um dos pontos muito importantes para você aprender e assim você continuar fazendo suas coisas sem precisar se sentir sobrecarregado. Outra coisa que acontecia, se esconder com medo de se expor. Então, tinha alguma reunião, tá todo mundo aqui na sala, reunião, um vai lá na frente e fala, alguém quer falar alguma coisa? Não. Não falava nada. Você não fala porque vou falar o quê? O que eu vou falar? Então, isso também te torna invisível. Então, quando você se sente invisível no trabalho, você também precisa enxergar que você também se faz ser invisível. Porque esses são os momentos que você tem que falar. Falar a coisa certa, pelo amor de Deus. Não é só contar uma piada ou criticar alguém, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você tem que saber que aquela era a hora de você estar pronto para falar alguma coisa relevante naquela reunião. Ou então, quando tem aquelas apresentações que vem lá o diretor, não sei da onde, sobe ali no palco, fala umas coisas, tal, não sei o quê. Aí quer chamar alguém para falar. Essa é a hora que você tem que aparecer, porque tá toda a empresa ali e você tem que ter alguma coisa importante para dizer, porque quem não é visto não é lembrado. Esse era um dos erros que eu mais cometia. Não queria saber de ninguém. Inclusive, chegou uma hora, quando eu ia para a empresa, eu ia já com o fone no ouvido para não precisar falar com ninguém. E nessa hora, por mais que eu acabava dando conta do trabalho, fazia tudo que tinha que fazer, mas eu continuava invisível. Esse é um erro muito grave que a gente costuma cometer e que a gente precisa aprender a como reverter essa situação. Outra coisa que eu fiz, eu lembro que lá em 2018, quando eu passei por esse mesmo ciclo, quando eu me enchi, eu fui perguntar para um amigo o que eu fazia, né, para achar um emprego em algum lugar, e ele, amiga, faz um LinkedIn. E foi a hora que eu fui destrinchar a ferramenta para saber como é que eu conseguiria um emprego. E foi aí que eu entrei nessa multinacional. Só que o LinkedIn não é só para quem está procurando um emprego. Estou desempregado e eu quero arrumar um emprego. O LinkedIn é uma rede potente, ela é gigantesca e vem uma série de oportunidades. É claro que tem toda aquela parte do teatro, né, que muita gente comenta e realmente tem muita gente que faz isso. De, minha vida é perfeita, tudo é perfeito, ai, que maravilhoso, a empresa é perfeita, os gestores são perfeitos, todo mundo é perfeito. Não é, claro que não é. A gente passa até mesmo nessa empresa que eu tô agora. Tem dia que é estressante. Então, apesar de ter toda essa Disney no LinkedIn, é uma terra rica de oportunidades. E lá você também precisa ser visto, porque se você não é visto no lugar que você tá, alguém vai te ver lá. E para isso você tem que aparecer. Simplesmente você tem que saber a hora certa de postar e postar a coisa certa. Reagir no comentário certo. Fazer uma conexão com as pessoas, não só de eu adicionei o fulano ou alguém me adicionou, aceitei. Você precisa interagir, porque isso é networking. E podem pesquisar onde vocês quiserem. Se você não tem network, você não vai avançar. Então isso é uma coisa muito importante. Você aprender a se destacar no LinkedIn para você, a qualquer momento, receber uma oportunidade, mesmo se você estiver bem. E aí você decide se você quer ou não. E um outro erro que a gente comete é ter vergonha de mostrar o nosso valor. Então, na hora que você tem a oportunidade de dizer a diferença que faz o seu trabalho, as ideias que você tem, isso é um grande valor, porque às vezes uma ideia sua, você tá ali vendo uma atividade que é extremamente maçante, extremamente chata, e aí você pensa, como eu posso melhorar essa atividade? Nossa, eu tive tal ideia, seria bom se fizesse assim, assim, assim. Eu perderia muito menos tempo nessa atividade. Aí você leva para sua gestão, até nisso você tem que saber mostrar o seu valor. Essa é uma das formas de você mostrar o seu valor. Você levou a ideia, foi aprovado, você implementou e no final você mostra o como era antes e como está agora e a diferença que isso fez para a empresa. Isso é um erro muito comum da gente cometer, de ter vergonha de falar o que faz, que foi bom, ter vergonha de se destacar, por exemplo, quando alguém de uma outra unidade elogia o seu trabalho. Fala, gente, chama o gestor, olha aqui, ó, recebi um elogio do fulano da unidade tal pelo meu trabalho. Seu trabalho é importante. Mesmo que você atualmente está desanimado, você pode mudar esse cenário e mostrar o quão valoroso é você estar ali. E aí, como que você inverte esse jogo? Você tem que aprender a construir uma visibilidade não só dentro, mas fora da empresa. E por que eu falo isso? Porque uma das coisas que aconteceu quando eu ainda estava na outra, tentei sair da área, mudar de área. E eu fui barrada pela minha gestão. Então,
único caminho que eu tinha era sair da empresa. Na que eu estava, você só consegue mudar se o seu gestor autorizar. Como ela não permitiu, como é que eu ia avançar? Eu ia ficar na mão dela para sempre. Ia estar até agora. Então você precisa aprender a dar visibilidade do seu trabalho dentro e fora da empresa. E aí, outra coisa, posicionar suas habilidades como solução. Uma habilidade que eu tinha, eu como tenho a família, eu sei lidar com as pessoas, tenho um lado engraçado que eu gosto de trazer. Então, lidar com pessoas de outra cultura é diferente, porque eles têm um outro pensamento, é diferente do brasileiro. E aí, se você chegando, de repente você assusta e eles recuam. E você depende da pessoa para trabalhar bem. São duas partes. Então, para que a gente criasse um vínculo, eu tinha que fazer aquilo ali parecer uma proximidade. Então, eu usei o que eu sei da minha família de cultura, né, da América Latina, mais o meu jeito engraçado e o meu conhecimento, transformei isso num vamos fazer uma coisa legal aqui. Então, hoje as coisas fluem muito melhor. Por isso que eu sou responsável pelos países da América Latina, porque a relação com a gente flui melhor. E aí você usa a sua habilidade para mostrar a solução. Antes eles tinham mais resistência na prestação de contas, agora já não tem mais. E isso a gente faz junto, a equipe também começou a fazer desse jeito e agora a gente tem uma boa relação com os outros países, muito melhor do que há um ano atrás, por exemplo. Então você pega a sua habilidade, pega ali a sua essência, o seu jeito e traz uma solução no seu trabalho. E você destaca isso, pelo amor de Deus. Exibe, não com soberba ou querendo ser melhor do que alguém, mas simplesmente destacando o quanto aquilo fez diferença, não só para o ser humano que está trabalhando em si, mas para a empresa como um todo. Então isso é muito importante também. Se relacionar estrategicamente dentro da empresa. Um erro muito comum que a gente comete, e às vezes eu cometo ainda esse erro, é ficar na copa falando da fulana que engravida. A fulana do comercial, você tá grávida de novo? Gente, ela acabou de voltar, tá grávida de novo. Gente, muito legal fofocar, né? Quem não gosta da fofoquinha? Mas a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Já aconteceu, por exemplo, de a gente tá ali na cozinha e aí você tá falando da fulana e de repente a fulana abre a porta. Então essas relações não são estratégicas, pelo contrário, elas te queimam. Você tem que ter cuidado naquele sentido de diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Tem muita gente que é meio queimado na empresa, então você tem que ter cuidado. E se você é essa pessoa queimada, tem que virar esse jogo, você tem que mudar essa situação. E se você chegou num ponto que não dá mais para mudar, porque já chegou no limite, você tem que ir começar uma história em outro lugar, com o seu novo jeito, estratégico, colocando essas habilidades para você conseguir avançar na sua carreira, ser o dono da sua carreira e não deixar isso na mão dos outros. Organizar sua rotina para ter tempo e energia. Gente, hoje eu trabalho muito menos e eu ganho mais. Eu faço as mesmas coisas, mas eu trabalho muito menos do que eu trabalhava no anterior e eu ganho mais. Então você tem que saber organizar suas tarefas, porque você não pode só gastar o seu tempo na empresa só trabalhando. Você tem que criar relações com as pessoas certas. Se você tá com sua programação de pagamento atrasada, você não vai conseguir parar para conversar com alguém de outro departamento. Você não vai conseguir criar relações ou então falar de coisas importantes ali com o seu gestor, com a pessoa acima dele. Você tem que estar com suas tarefas em dias, porque não adianta nada você estar aqui batendo papo com o gestor e aí as suas coisas estão atrasadas, quando é amanhã, tudo aquilo que foi legal você conversar, no outro dia, pô, a menina não deu conta. Então, melhor ela não ter ficado ali conversando comigo e fazer o que ela tinha que fazer. Então, você tem que organizar a sua rotina, usar a IA para melhorar a sua rotina. Gente, eu lembro que um dos vídeos que eu postei, eu recebi directs. As pessoas falando, nossa, você não tem medo do seu chefe saber que você usa IA para melhorar frases, respostas de e-mail? E eu falei, gente, essa técnica daquele vídeo é verdade. Eu ensinei para o meu chefe, porque é uma coisa que vai mudar a sua forma de se estressar. O ano passado eu cometi um erro muito grave, que foi responder um e-mail para uma pessoa que foi muito cruel comigo e eu respondi muito mal criado. Se eu tivesse jogado no chat GPT para ele ajustar de forma corporativa, eu não tinha sido pontuada por essa atitude. Então, quando você, do jeito que eu coloquei lá no vídeo, você tá lá muito puto da vida, escreve chat, pega essa mensagem aqui e transforma ela numa coisa positiva. Então, isso faz com que você se destaque positivamente e deixe de criar conflitos. Então, não resista à inteligência artificial, mas aprenda a usar para você não passar vergonha. E, por fim, ter um plano prático. Um plano prático de evolução é algo que você vai conseguir fazer, que você vai conseguir pôr em prática. Não é algo que você sonha.
Vamos supor, meu sonho é virar executiva na empresa, eu quero ser diretora. Meu sonho. Tá, mas qual que é o meu próximo passo? Se você não tem um plano ainda, você tem que criar um plano para o seu próximo passo. Quando você chegar no seu próximo passo, aí você pode criar um plano maior. Mas tem que ser um plano prático, que você realmente vai conseguir fazer tudo aquilo que está planejado para você não se perder ou desanimar no meio do caminho. Porque não é um caminho fácil. Dependendo da situação, que nem nesse caso da Lu, ela começou na outra empresa dia 1º de julho, então foi menos de um mês a tudo ficar alinhado, né? Quando ela já teve a resposta, ela ainda descansou 15 dias em casa, então menos de um mês ela conseguiu dar esse salto a partir do momento da decisão. Isso, em alguns casos, é super possível, porque você já tem muito claro o que você quer. Então, ter um plano prático é o que vai fazer diferença na sua evolução. E aí veio uma nova perspectiva. As coisas mudaram para mim a partir do momento que eu saí da empresa anterior. Não mudou só salário, status, comodidade, benefícios, não só nesse sentido. Mudou a minha autoestima, mudou a minha autoconfiança, porque eu tive a oportunidade de começar uma nova história num novo lugar. Lá eu não precisava ser a Kate que estava desanimada, estava triste, estava insegura. Não, eu tive a oportunidade de ser uma outra Kate nessa empresa. E, apesar de ter enfrentado algumas barreiras no início, porque é muito comum quando você sai de uma outra empresa como referência, porque querendo ou não era uma empresa de renome, você encontra resistência quando você chega lá. Eu saí daquele desafio que estava me fazendo mal, chegou lá e eu encontrei uma resistência. Mas eu passei por tanta coisa pior antes que aquilo era de menos para mim. Então, mais uma vez, de uma forma estratégica, pedi apoio, tive apoio do meu chefe, a gente é muito parceiro, então a gente conseguiu moldar essa situação e hoje as relações são incríveis, o que facilita muito o dia a dia. Então, eu tive a oportunidade de começar uma nova história em um outro lugar, deixando de lado todas as dores que tinham me causado. No começo a gente vai um pouquinho resistente, né? Não quer confiar em ninguém depois de tudo que você passou, mas depois você vai mudando, vai se soltando, vai saindo daquela cascadura que te fez tanto mal. Então é uma chance de você criar uma versão melhor de você mesmo, que a gente tem que estar em constante evolução. Mesmo estando hoje nesse lugar, eu tenho muita coisa para melhorar e eu tenho que ter consciência disso. Eu não posso pensar que cheguei até aqui tá ótimo. Não, você precisa estar em constante evolução, até porque não dá para parar de trabalhar tão cedo. Então, mesmo agora que eu tenho que pegar um trem lotado para ir trabalhar, são 3 dias presenciais. Quando chega lá, as coisas mudam de verdade. É uma outra situação, você consegue dar umas risadas no meio do dia, fazer umas ações legais e participar de eventos, que era uma coisa que eu queria muito na outra empresa. Então, isso vai motivando. E aí, para pensar, o que no seu trabalho hoje você gostaria de fazer e não pode? Do que você gostaria de participar e não consegue? Se você pudesse fazer isso em outro lugar, você participaria? Faria diferença para você? Você ficaria mais animado? Então, são esses pontos que você vai começar a se redescobrir, sabendo o que você gosta, o que você faz. Não é só a empresa que tem que exigir, você também tem que ter as suas exigências. Então, hoje eu sou muito mais autoconfiante, eu aproveito melhor as oportunidades que chegam e continuam chegando. E aí foi pensando exatamente em todas as barreiras que a gente enfrenta no meio do caminho, né? Que eu quis estruturar tudo que eu fiz, mapear todo o processo de evolução e evolução contínua, para que eu conseguisse fazer com que outras pessoas alcançassem esse mesmo propósito, todo esse mesmo sonho de poder avançar na carreira sem ficar dependendo de ninguém. Desenvolvi esse método, criei o método STEP, que é um passo a passo guiado para você sair da estagnação e aprender a ter clareza, estratégia e segurança para você sair da estagnação. Então, ele tem 4 fases, porque nada que é muito difícil, muito longo, a gente consegue sustentar. Então, ele tem só 4 fases. Na fase 1, você sai da confusão para clareza, que é onde você vai identificar onde está, onde você quer chegar e que caminho você vai percorrer para chegar lá. Então, de repente, você está há muitos anos como assistente numa empresa, há 3, 4 anos, na mesma função, e você quer muito virar analista júnior, pelo menos. Provavelmente, você já é um pleno. Você só não tem o cargo. Então, você vai ter essa clareza, vai ter lá um diagnóstico de carreira para você entender em que ponto você está, definir metas reais que você realmente vai conseguir pôr em prática e ter um plano de crescimento todo. Você vai parar de ser ignorado, você vai se tornar visível, vai aprender a se destacar com autenticidade. Não é forçando. A partir de agora eu vou ter que forçar a ser uma pessoa que eu não sou. Não. Você vai aprender a técnica e colocar o seu jeito. E aí você não precisa, por exemplo, tem gente que é mais fechada, mais quieta. Então imagina para essa pessoa, ela é tímida, ou ela tem vergonha, ou ela é fechada mesmo. A vida fez ela ser fechada. Imagina para essa pessoa ter que, a partir de agora, para ela ser promovida, ela ter que
virar um personagem. Ela que chega todo dia, bom dia, tudo bem, tem que chegar, bom dia, tudo bem? Não vai colar. Todo mundo olha e fala, o que fulano tá fazendo? Tá super forçado. Então, para você não ter que forçar ser outra pessoa e continuar sendo você, com muita autenticidade, você vai aprender a se destacar dentro e fora da empresa, tendo networking, apresentando reuniões que realmente causam impactos, fazendo ali apresentações impactantes e criando uma rede de network. Na fase 3, que é do caos à alta performance, você não vai ficar mais apagando incêndio. Essa é a fase que você aprende a desenvolver a produtividade com equilíbrio. Então, tem vários macetes que facilitam a minha rotina. Porque se eu não conseguisse fazer isso, se eu não tivesse esses macetes, eu não ia melhorar minha rotina e eu ia ficar doida. Porque eu, além de ser funcionária lá na empresa que eu trabalho, eu sou mãe, eu sou criadora de conteúdo, sou esposa, sou um monte de coisa. Para dar conta de tudo isso, eu preciso ter conhecimento de como facilitar a rotina. Todas as ferramentas que eu uso para deixar minha rotina muito mais fácil, vou passar para vocês nesse método. E na fase 4, que é finalmente da espera à promoção, posicionar estrategicamente, conversar com a sua liderança da maneira correta, sem ficar, ó vida, ó céus, ó azar, meu Deus, eu nunca sou promovido, vai chefe, me promove, não sei o que. Não, você vai montar um pitch de promoção que realmente vai ser sólido e o seu chefe vai falar, caramba, realmente, se eu não promover, vou perder. Então, tudo isso é ensinável. Por mais que você esteja ali, meu Deus, eu não vou saber fazer isso, tal, não, é ensinável. E para que você não fique com medo de, eu fiz tudo isso, mas eu não sei como fazer no dia a dia no meu trabalho. Ao final de cada fase, vai ter o desafio, onde você vai aprender na prática como fazer. A gente vai fazer de acordo com a sua história. Você vai ler, vai entender, a gente vai falar nas aulas ao vivo. E ali, depois que você tiver aquele entendimento, vamos para a prática. Você precisa treinar o que você vai falar, você precisa montar o seu pitch. Cada um desses desafios vão ser treinados que você consiga chegar lá na empresa e pôr em prática, senão você não vai conseguir evoluir. Você sabe que tem que fazer, mas não faz. Então, para não correr o risco do eu entendi, mas não sei o que fazer, a gente vai garantir isso através dos desafios que tem no final de cada fase. E aí, pensando também em só mudar o nome para a sua atividade, né? Para ele realmente facilitar o seu dia a dia e trazer ali respostas assertivas. É claro que sempre depois, no final de tudo, você vai ler para você não entregar besteira, mas vai chegando uma hora que você vai mudar ele de um jeito que ele vai fazer as coisas do seu jeito e isso facilita muito o processo, tá? Além disso, uma planilha de finanças pessoais, porque quando eu tive que sair da outra empresa, eu tive que fazer uma programação, ajustar, para eu não sentir o peso. Vai trazer para você tudo que você precisa fazer ali para se organizar. Você vai conseguir ter essa visibilidade para você se organizar financeiramente, não precisar mais estar preocupada nos que você estava lá nessa empresa, para poder sair para outra sem. Outro bônus que eu vou passar para vocês é o planner de carreira. É um planner que eu uso no Notion, não sei se vocês conhecem, mas é uma das ferramentas que vai ter, né, nesse método, que é simplesmente um diário da sua carreira, onde você vai colocar todas as suas metas, tudo isso que a gente estruturar, registrar os feedbacks que você recebe, você vai colocar isso lá também para você poder analisar isso depois e sendo o que aconteceu, e aí você consegue voltar lá e falar, o que aconteceu mesmo quando teve essa situação? É verdade, você registra ali com a sua visão, com a sua forma de falar, para ficar o mais familiar possível, né? E a partir daí você vai medindo, que é uma das coisas que entra naquela fase do porquê que aquela galerinha evolui, por que a panelinha evolui. É aqui que você vai entender. É aqui que você vai saber como você cuidar, por exemplo, da sua imagem pessoal. Fala para mim aí nos comentários, quem sabe qual é a cor que comunica que você é bonzinho. Qual é a cor que fala assim, olha lá como é legal essa pessoa, ela é muito legalzinha. Que conta muito, infelizmente. Conta, gente. A forma como você se veste para ir trabalhar fala muito sobre quem você é na linguagem corporativa. Então, será? Então, o último bônus é isso, porque é muito comum, inclusive, não sei se vocês estão acompanhando, muitas empresas estão retomando o presencial. Parte dessa decisão é porque tem muita gente que não colabora no dia de home office. A pessoa evapora. Na hora que o chefe chama, cadê o fulano? Não responde, vai responder horas depois. Isso você vai conseguindo facilitar com técnicas super simples e aplicáveis, seja dentro da sua casa ou se você está viajando. Então, tudo isso é ajustável. Você não precisa ficar sofrendo, passando vergonha, na verdade, né? Porque o gestor vai vendo isso como algo super ruim. Você não colabora quando você está em home office. Então, isso queima a gente, tá? Bom, se você fosse buscar tudo isso de forma separada, ele tem um custo. Então, só para vocês terem uma ideia, se você fosse buscar, por exemplo, uma consultoria de carreira, custa em média
em média, dos mais baratos, R$ 500 por sessão. E nós vamos ter 12 sessões, 24 sessões, o que daria em média R$ 12.000. Também o curso de LinkedIn estratégico, que está ali na média de 397. Além disso, também um treinamento de produtividade, que é esses para você usar IA para ajudar otimizar a sua rotina, fazer por você algumas coisas, né? E melhorando o seu tempo, os prompts que tem que usar, todas as informações que você precisa ter para que a IA faça o que você precisa de fato, está em média de 297. Masterclass de comunicação, que é a forma como você vai falar com a sua liderança, como você vai apresentar uma reunião de impacto, como que você vai trazer resultados de um evento que você participou, como que vai apresentar para a bancada decisória algum projeto que você planejou para uma melhoria na sua área. Então, tudo isso está em média de 497 até 1.200, dependendo da pessoa que está ensinando, enfim, né, do comunicador. Comunidade exclusiva de networking, para você fazer trocas com pessoas que estão iguais e acima de você. Iguais porque, se você não vê mais ninguém como você, que está num nível um pouco menor agora, você se sente muito pequeno diante dos outros, e isso pode afetar a sua autoestima e te fazer desistir. Então, vai ter outras pessoas com você para você entender em que pé você está e que juntos a gente vai conseguir evoluir. E as pessoas que estão acima, você precisa aprender a conversar com essas pessoas e absorver o melhor delas para você pôr em prática no seu dia a dia. Então, uma comunidade exclusiva de networking para uma troca de informações que realmente são relevantes. Ferramentas e materiais de apoio. Tudo que eu uso, que otimiza o meu dia. No mínimo, se você for fazer, juntando tudo, R$ 397. Né? Daria aí um investimento de mais de R$ 4.000 se você fosse juntar tudo isso, e ainda você teria que fazer sozinho, por conta própria, se virando, testando do seu jeito. Não que seria impossível, pelo contrário, com certeza você é capaz, mas que você demoraria mais. Você teria ali um trabalho maior para juntar as peças desse quebra-cabeça. No Método Step você tem tudo isso num lugar só, com direcionamento, com acompanhamento, né? Você vai ter apoio. Além disso, vai ter calls quinzenais. A gente vai fazer ao vivo no Zoom, onde eu vou falar toda a atualização do mercado. Vocês podem trazer o que vocês fazem, que áreas que você atua. Eu atuo no setor bancário, eu atuo na área de operações. Então, a gente vai trazer esses temas para que vocês vivenciem na prática o que você pode fazer de acordo com o que você faz ali, com sua profissão mesmo, para não ficar difícil, né, de você realizar aquela situação. Então, é uma economia de tempo, de energia e de dinheiro, que vai fazer com que você realmente evolua. Bom, tendo tudo isso integrado num só lugar, você não vai precisar sofrer, não vai precisar passar por todo esse processo sozinho e não ter ali um apoio para tirar dúvidas, por exemplo. Tudo isso você vai ter também um suporte, tanto no grupo do WhatsApp, quanto aulas quinzenais ao vivo, além do material, do suporte, de tudo que você precisa para poder continuar. E mesmo além do muito mais do que isso, você vai pagar muito menos que um cafezinho por dia, né? O cafezinho tá em média aí de 5,60, lá em Pinheiros está 10,60, mas você vai pagar muito menos do que isso, né? Que vai ser 12 vezes 103,18 ou 997 à vista. Mas calma que não acabou. Além de todos os bônus, além de todo o direcionamento, além de todo o apoio que você vai ter, a troca ao vivo, todo o exercício, os desafios que a gente vai fazer na prática, você tem uma garantia de 30 dias. Isso quer dizer que vai ser liberada uma fase por semana. Você vai ter opção de ver tudo isso, passar pelos desafios, pôr em prática, e ainda, se você não conseguir evoluir em nada, você ainda pode pedir o seu reembolso de 100% do valor. Então, tudo isso porque eu confio nesse método, e eu confio que eu acredito muito que você merece sair da estagnação e finalmente alcançar uma posição maior, porque você já tem uma carga de conhecimento, você já sabe o que fazer, você só precisa aprender a expor isso de uma maneira estratégica. Então, esse é uma grande oportunidade de você sair dessa situação que você está e avançar tendo todo um acompanhamento, um suporte e atualizações em tempo real.
tá? Que é o que a gente vai trazer nas aulas ao vivo. Então, a partir desse momento, a minha equipe está colocando no chat o link para quem quiser participar. Vai ser um prazer falar com vocês, estar lá acompanhando, apoiando, tirando as suas dúvidas. Quem quiser tirar dúvida também, chama lá no WhatsApp para entender melhor o processo e ter essa grande oportunidade de ainda esse ano você sair da estagnação e finalmente alcançar a sua promoção. Gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu adorei poder compartilhar com vocês um pouco da minha história. Aproveitem, porque é uma grande oportunidade, é um método que realmente vai mudar a história de vocês. Vai simplesmente clarear a mente, vocês vão poder chegar no próximo nível ali da vida de vocês e da carreira de vocês, e vai ser uma escolha que realmente vai fazer diferença, tá? Muito obrigada, boa noite e até a próxima.